Paz e luz a todos. Boa tarde. Que a doce e serena paz do Mestre Nazareno envolva-nos nessa tarde de hoje e que possamos ministrar com harmonia, com luz, com bastante determinação e, sobretudo, com a inspiração do nosso Mestre Jesus e os Espíritos protetores da sala. Eu chamaria nesse momento ao Eduardo Palmeira para fazer a nossa prece inicial. Por gentileza, Eduardo, suba a mão. Pois bem, estou descendo. Eduardo, tem um microfonezinho ao lado da sua mão. Você clica 2 vezes nele que sobe. Veja bem, nosso irmão Eduardo está com dificuldade do som, mas eu te chamo para fazer a prece final. Meus irmãos, muita luz, muita paz. Nesse momento vamos elevar os pensamentos, assim de uma forma mais alta, porque metaforicamente é nesses planos elevados que estão os bons e Espírito discorre. Agradecemos aos mesmos a participação e a oportunidade de aqui estarmos presentes, e mais do que estarmos presentes, termos a oportunidade de estudar essa extraordinária doutrina que nos diz objetivamente de onde viemos, o que aqui estamos fazendo e para onde vamos, explica de forma racional a existência, a razão da dor, do destino, enfim, as vicissitudes pelas quais passamos. Agradecemos ao Mestre Nazareno e toda a espiritualidade que aqui está presente. Antes de começar, eu gostaria que um de vocês teclasse o número de 1 a 288, por favor. 1 a 288, 152, Nando. Valeu. E abrindo em 152 aqui, meus irmãos, justamente o livro Carlos Torres Pastorino diz ipsis litro que se segue. Para você subir da vida, Nando, 2 degraus existem de suma importância. São representados por 2 verbos, amar e servir. Jamais desanime na escalada dos valores da alma. E procura em todas as circunstâncias amar e servir, a todos e a tudo, para ajudar ao máximo o progresso do planeta que o recebe tão generosamente, auxiliando-lhe a evolução. E interessante que vocês observam bastante que quando a gente doa, quando a gente dá um presente, quando a gente ama, na verdade nós estamos dando um presente nos amando mais ainda. Então, o doar, o fazer o bem, o dar-se a alguém, nós estamos doando e dando para a gente mesmo. E isso tudo, né, meu irmão, precisa de uma certa forma a gente perdoar, e a gente só dá aquilo que tem. Você não tem condição ou como colocar a mão no bolso e pegar uma moeda, dar para o seu filho, um dinheiro, sequer se você não o tiver. É assim o amor. Então, a doação e o amor é muito importante. Que barulho é esse? Que é uma casa assombrada? O espírito me atazanando?
eu tenho condição, na questão de um discípulo religioso ou de um ministro religioso da igreja, que seja católica, protestante ou espiritista, tirar um verdadeiro espírito que está assombrando a casa? Essas e outras questões eu vou chamar nossa amiga fraterna e será o objeto de estudo do Doravante. Muita paz, muita luz. Eu agradeço a presença de todos os espíritos dos dois planos que aqui estão. Paz e luz, meus irmãos. É com você, fraterna. Boa tarde. Como está meu microfone? Como estou eu da voz? Estou sendo ouvida? Oi, som ok? Som FM? Boa tarde a todos vocês. E hoje eu estou fazendo o que o meu querido irmão X, eu gosto muito dele, me pediu. Mas eu não sou doutora em teologia, realmente não sou, sabe? Porque eu me aprimoro mais nos meus estudos nas atitudes filosóficas que o Espiritismo me ensina. Talvez por ser psicóloga, eu prefiro esse lado. Mas de qualquer forma, eu vou tentar passar para vocês logo que me for passado a fazer que seja assombração. Eu mereço. Bom, de qualquer maneira, eu vou fazer o que eu puder e vocês, por favor, tenham um pouquinho de paciência, porque realmente isso aqui não é minha praia. Não é o que eu costumo fazer, tá bom? Bom, minha gente, hoje nós vamos ter aqui para estudo dos lugares assombrados. As manifestações espontâneas que em todos os tempos se hão produzido e a persistência de alguns espíritos em darem mostras ostensivas de sua presença em certas localidades constituem a fonte de origem da crença na existência de lugares mal assombrados. As respostas que se seguem foram dadas a perguntas feitas sobre esse assunto. Então vamos começar. Os espíritos se apegam unicamente às pessoas ou também às coisas? Depende. Depende da elevação deles. Alguns espíritos podem apegar-se aos objetos terrenos, por exemplo, os avarentos, né? Os egoístas, ou aqueles possessivos, por exemplo, que esconderam seus tesouros e que ainda não estão bastante desmaterializados, ou seja, que ainda estão com a mente voltada ainda para a matéria, ainda não viram, ainda não sentiram o outro lado da vida, que não necessita mais de matéria, não é isso? Então, esses desmaterializados ainda não estão, muitas vezes se obstinam em vigiá-los e montar-lhes guarda aos seus tesouros, né? Aqueles que guardam suas coisas e que não permitem que ninguém mexa. Tem os espíritos errantes lugares de sua predileção? O princípio ainda é aqui o mesmo. Os espíritos que já se não acham apegados à terra, presta bem atenção, os que não estão apegados à terra, porque aqueles que já estão vendo outro não se apega mais a este plano. Vão para onde se lhes oferece ensejo de praticar o amor. Esses que passaram para o outro lado e que estão bem, né? Não estão mais presos à matéria. São atraídos mais pelas pessoas do que pelos objetos materiais. Assim são os espíritos que vão para o outro lado. São bons e que ficam muito mais atraídos pelas pessoas do que pelas matérias. Contudo, pode dar-se que dentre eles alguns tenham durante certo tempo preferência por determinados lugares. Esses, porém, são sempre espíritos
alguma localidade sendo sinal de inferioridade, constituirá igualmente prova de serem eles maus? Certamente que não. Pode o espírito ser pouco adiantado sem que por isso seja mau. Não se observa o mesmo entre os homens. É o que nós devemos sempre colocar em mente. Se eu desencarnar agora, eu vou ser esta mesma fraterna do outro lado, até que eu vá me aprimorando. Certo? Isso nós encarnamos para que nós possamos aprimorar nosso espírito, burilar, passar por situações a fim de possamos crescer espiritualmente. E do outro lado da vida nós continuaremos o mesmo trabalho. Não é isso? Mas são aqueles pouco adiantados, aqueles que ainda não evoluíram. Vamos pensar assim. Existem pessoas que são analfabetas, não tem? Botando assim no plano social. Existem pessoas analfabetas e existem pessoas instruídas. É isso? Então, os analfabetos são maus? Não. Eles apenas não têm o conhecimento que têm as pessoas instruídas. Muitas das vezes até os instruídos são considerados maus e os não instruídos não são até considerados bonzinhos, porque eles são simples, né? Então, não por causa disso, não é por eles serem maus que eles vêm importunar as pessoas aqui. Tem qualquer fundamento a crença de que os espíritos frequentam, de preferência, as ruínas? Nenhum. Os espíritos vão a tais lugares, como a todos os outros. Pode estar aí do seu ladinho agora, se vocês querem saber. Porque nós não somos os únicos espíritos que aqui estamos. Nós somos espíritos encarnados. Mas acabou do irmão X dizer que fica feliz por estar aqui encarnados e desencarnados. Então, por conseguinte, aqui entre nós existem desencarnados. E somos todos espíritos. Então, nós estamos todos no mesmo patamar de ser. Nós somos espíritos, né? Em evolução todos, tanto os encarnados como os desencarnados. A imaginação dos homens é que, despertada pelo aspecto lúgubre de certos sítios, de certos lugares, atribui à presença dos espíritos o que não passa quase sempre de efeito muito natural. Quantas vezes o medo não tem feito que se tome por fantasma a sombra de uma árvore e por espectro o grito de um animal ou o sopro do vento, não é? Muitas das vezes, quando você está com medo, está com aquele negócio na cabeça, qualquer coisa diferente que apareça, para vocês já ficam de sobreaviso. Para vocês, para nós, e eu também me tirando no meio, né? Então, para nós todos, que põe mania de botar para os outros, né? Eu também estou aqui. Então, por conseguinte, também eu posso sentir ou achar que realmente... Oi, fofinha, tudo bem? Tá paz? Vamos lá, minha filha, com a assombração? Tá nessa? Muito bem. Então, quantas vezes o medo não tem feito que se tome por fantasmas a sombra de uma árvore e por espectro o grito de um animal ou o sopro do vento? Os espíritos gostam da presença dos homens. Daí a preferirem os lugares habitados aos lugares desertos. Lógico que é onde tem gente, tá certo? Contudo, pelo que sabemos da diversidade dos caracteres entre os espíritos, podemos inferir a existência de espíritos misântropos, aqueles que gostam de ficar sozinhos, né? Aqueles que não gostam da humanidade. Tem muita gente que é assim, né? Não basta ser desencarnado. Existe muito encarnado que prefere morar isolado. Uma vez até eu vi um que morava no topo de um morro lá, sozinho, num buraco lá, que ele chamava de caverna, aquilo para mim era um buraco, né? Porque não gostava de ver ninguém.
Não é isso? Então, por conseguinte, existem tanto encarnados como desencarnados que são misântropos, ou seja, que não gostam de estar com ninguém, que preferem assim a solidão. Por isso mesmo, não respondi de modo absoluto à questão acima. Disse que eles podem vir aos lugares desertos como a toda parte, certo? É evidente que se alguns se conservam insulados, é porque assim lhes apraz, é porque é assim que eles gostam. Isso, porém, não constitui motivo para que forçosamente tenham predileção pelas ruínas. Em muito maior número os há nas cidades e nos palácios do que no interior dos bosques. Aliás, eu até estive lendo um assunto que eu achei muito interessante colocar aqui, que é uma coisa que eu nem sabia, né? Que em Nova Orleans, já ouviram falar nisso, gente? Em Louisiana, é um lugar onde tem fantasma que são considerados lendários, né? Porque ali tem muita influência africana e os africanos sofreram muito ali, né? Tiveram muitos sofrimentos. Então, neste lugar tem muita negatividade, né? Na cidade, e daí haver muito fantasmas reminiscentes dos sofrimentos dos escravos. Então, enquanto havia, não sei se vampiros e nugis, aqui não fala, só fala dos negros, né, que apanhavam muito naquela época. Eles sofriam demais. E como eram muitos, ali ficou aquela energia negativa naquele local e que até hoje eles são considerados, esse Nova Orleans, né, em Louisiana, um lugar fantasmagórico, né? É lendário isso por lá. Você chega lá, todo mundo quer ver os fantasmas. É incrível isso, né? Fala assim. Em geral, as crenças populares guardam um fundo de verdade. Qual terá sido a origem da crença em lugares mal assombrados? Qual será a origem? Isso é uma coisa interessante de se saber, né, não? Qual a origem? Como começou tudo isso, né? Qual o início desse negócio de ter assombração? O fundo de verdade está na manifestação dos espíritos, na qual o homem instintivamente acreditou desde todos os tempos. Mas, conforme disse acima, o aspecto lúgubre de certos lugares lhe fere a imaginação, e esta o leva naturalmente a colocar nesses lugares os seres que ele considera sobrenaturais. O homem imagina isso. Você está perguntando o que para mim, irmão X? Qual a origem de quê? Eu já falei que é dos negros. Não? Não é isso. Louisiana, há um caso super curioso da manifestação de um escravocrata e de suas vítimas. Isso. Eu vou questionar. Olha, irmão X, eu já vou dizer para você uma coisa. As perguntas que aqui houverem de dúvida, por favor, façam a irmão X. Pelo amor de Santo Cristo, porque eu não sou doutora nesse assunto. Para ele é doutor em tudo que seja teologia. Então, eu não sei responder nada. Eu só sei responder o que está aqui. O que eu estudei e o que está aqui, tá, minha gente? Ah, sim, para você tão bonzinho. Vamos lá. Demais, isso aqui não é nem para rir, né, gente? É para ficar apavorado. Né? Demais a entender, a entreter essa crença supersticiosa. Aí estão as narrativas poéticas e os contos fantásticos com que o acalentam na infância. Que na infância, muitas... Eu não sei por que fazem isso, né, Nana? Nem que a bruxa vem pegar, né? Ou coisa assim. Não é não?
doida, cara. Isso é jeito de sacalhantar a criança, pelo amor de Santo Cristo, pela madrugada. Já tem de criança que colocam coisa na cabeça da pobrezinha, né, que já fica aterrorizando desde o princípio. Então a criança já passa dali, já gosta de um lobisomem, já gosta de um vampiro, né? Ah, meu pai do céu, pelo amor de Deus, né? Bom, continuando. Há para os espíritos que costumam reunir-se dias e horas em que prefiram fazê-lo. É como se eles tivessem uma agenda a cumprir, né? Dias e horas a cumprir, né? Não. Os dias e as horas, isso é importante a gente saber, o que eu vou dizer aqui agora, porque é uma coisa que acontece em quase todas as pessoas que fazem um trabalho espírita. É uma coisa que, se alguém souber me responder, por favor, me responda, porque é uma indagação que eu estou fazendo. Eu não consigo entender o porquê de quando umas pessoas fazem um trabalho aqui, enquanto encarnados, estão fazendo um trabalho no centro, ou o exercício no lar, que é o Evangelho, qualquer tipo de trabalho que façam em grupo, que seja espírita, por que que aquela hora tem que ser marcada, aquela hora tem que ser toda muito respeitada, tem que começar na hora X e acabar na hora Y? Eu gostaria de saber por que disso, porque eu acho que é dogma, Simba, eu acho que eu estou contigo, sabe? Porque na realidade é aquele caso que eu vou dizer aqui. Os dias e as horas são medidas de tempo para o uso do homem, do encarnado, e para a vida corpórea, das quais os espíritos nenhuma necessidade sentem, em nenhum caso fazem. Isso está escrito aqui. Pois o tempo e o espaço dos espíritos são diferentes dos encarnados. Pois é, irmão X. É o que eu penso. Mas, gente, como esse pessoal faz? Eu fico impressionada. Tem que começar nessa hora. Por causa dos espíritos. A gente tem que respeitar os espíritos. Então, eles estão aqui, então nós temos que respeitar o horário. Meu Deus! Tem outro sentido, Eduardo? Qual é? Por isso não precisa marcar horas e dias. Pois é. Sabe? O tempo no espaço sideral é mera posição dos pontos fixos, né? Do universo. Físicos. Exatamente. Mas os espíritos não necessitam disso, né? Não, o que aqui está se referindo é porque as pessoas estão, digamos que aproveitaram para colocar isso aqui, entendeu? É o que eu sinto. Há para os espíritos que costumam reunir-se dias e horas e que prefiram fazê-lo, é uma forma de pergunta. E na resposta, não. Os dias e as horas são medidas de tempo para o uso do homem, para a vida corpórea, não para os espíritos, que não tem nada a ver com isso. E eu gostei disso daqui, porque eu aproveitei, nem que seja para mim, né? Porque eu sempre tive isso na cabeça, as pessoas ficam em cima, com uma preocupação tremenda, marcando ali o relógio, impressionante. Bom, continuando, de onde nasceu a ideia de que os espíritos vêm preferentemente durante a noite? É uma boa pergunta essa, né? Não, gente, pô, irmão, os espíritos podem acelerar o tempo. Isso aí. Vão conversando vocês dois aí que você... Olha, Eduardinho, meu querido irmão X, sabe tudo. Então, dá a impressão que o silêncio e a obscuridade produzem na imaginação. Então, aquilo para o homem, o escuro, um lugar lúgubre, né? Naquelas histórias que nos contam desde nossos bisavós, né? Das assombrações da vida, tudo é sempre de noite. Tudo é sempre meia-noite. Tudo é sempre no escuro. Né? Então, por conseguinte, aí vamos lá. Todas essas crenças são superstições que o conhecimento racional do espiritismo destrói. O mesmo se dá com os dias e as horas que muitos julgam de serem mais favoráveis.
fica certo de que a influência da meia-noite nunca existiu, senão nos contos. Eu tenho mais o que fazer. Você agora se vire com os espíritos que está se comunicando. Ah, meu Deus do céu, o que que foi? É uma situação que aconteceu aí, né, meu lindo? Ai, gente, pelo amor de Deus. Sendo assim, por que é então que alguns espíritos anunciam sua vinda e suas manifestações para certos e determinados dias? Como sexta-feira, por exemplo, né? Sexta-feira, meia-noite, aí, Cidinha, uau! Você vai dormir sozinha hoje, bobinha? Cuidado! Hoje não é sexta-feira, hoje é quarta. Isso fazem espíritos que aproveitam a credulidade dos homens para se divertirem. Vocês vão de convir que existe muito espírito brincalhão. Na maioria das vezes, nós passamos por situações complicadas por conta de espíritos brincalhões. Nós sabemos muito bem disso. Né? Pânico 2. Falou bem, Zaninho. Então, nós passamos por situações complicadas por conta desses espíritos que gostam de se divertir às nossas custas. Né? Eles fazem, pintam e bordam. Eu vejo tanta coisa, meu Deus, que vocês não possam nem imaginar. Para quem tem a capacidade de visão, vocês não querem saber o que eles fazem. Meu Deus, isso é impressionante. Pela mesma razão, aos que se dizem o diabo, ou dão a si mesmo nomes infernais, mostrai-lhes que não vos deixais enganar e não mais voltarão. É só vocês fazerem de conta, nós fazemos de conta que Ô Zaninha, para com esse pânico 2 aí. Prefere os espíritos frequentar os túmulos onde repousam seus corpos? Isso daqui é uma coisa importante, que eu achei importante a gente prestar atenção. Prefere os espíritos frequentar os túmulos onde repousam seus corpos? Isso falam demais. Por isso os cemitérios são mal vistos, são mal sentidos à noite e sexta-feira, né? Dizem que os espíritos rondam por ali, não é isso? Existe uma coisa chamada fogo-fato, que é uma questão de gases que tem por conta da decomposição dos corpos. Não tem nada. Por conta da decomposição dos corpos. Então esse fogo-fato realmente, geralmente, eles mostram, aparece como sendo coisa de assombração. Mas não tem nada a ver, é uma questão apenas dos gases que exalam dos corpos em decomposição. Nada mais que isso, gente, pelo amor de Deus. O corpo é uma simples vestidura, né? Prefere os espíritos frequentar o túmulo onde repousam seus corpos? Então vamos pensar assim. O corpo era uma simples vestidura. Do mesmo modo que o prisioneiro nenhuma atração sente pelas correntes que o prenderam, os espíritos não sentem falta do envoltório que o fez sofrer. Porque na realidade eu acho, eu não me lembro mais, né? Já desencarnei várias vezes. Já desencarnei várias vezes, eu desencarnei. Mas, ô Zaninha, para, deixa eu falar sério aqui. A lembrança das pessoas que lhes são caras é a única coisa que para ele tem valor. Isso é muito interessante, não é isso? Aí se diz, mais uma pergunta, são-lhes mais agradáveis do que quaisquer outras as preces que por eles se façam junto dos túmulos de seus corpos? Gente, o que vocês acham disso? Vocês são aqueles que vão, no dia dos mortos, ao cemitério visitar seus parentes, seus amados, seus filhos? Vocês são dessas pessoas que fazem isso? Que acham de uma necessidade premissa que se vá ao cemitério para render
as suas graças, as suas orações, as suas flores, as suas velas, para os seus queridos que estavam ali naquela sepultura e que absolutamente, espiritualmente, ali já não estão, e sim apenas o resto de corpo, se ainda existe corpo, né, se ainda tem algum resto, vai depender do tempo. Mas isso sim, né, Silvelin? Isso é verdade, né? Se quem compra um túmulo por uma nota preta e não for lá para arrumar, é uma coisa que aconteceu até com a minha irmã. Ela perdeu o túmulo, porque acontece que, como ela não ia lá, né, outras pessoas usaram. Alguém lá de dentro, né, vendeu. Né? Então, por conseguinte, ela ficou assim, vai lá para cuidar, vai lá para ver como é que está tudo, porque é uma coisa que você tem, né? Fazer o quê? É um patrimônio. Eu não tenho, não vou ter porque eu vou ser cremada com a graça de Deus, mas acontece que as pessoas costumam ter isto, né? E principalmente esses, mas tem esses túmulos maravilhosos, né? Que são verdadeiros edifícios, né? São coisas lindas. Bom, a prece, quem o sabe, nós que somos espíritos, é uma evocação sempre que atrai o bem. Sempre que nós oramos, nós atraímos o bem. Então, tanto maior a ação terá, quanto mais fervorosa e sincera for. Ora, tanto faz ser junto do túmulo venerado, porque se você faz questão e acha que... Eu acho que isso não é coisa de espírita, mas em todo caso, ainda tem muita gente que faz isso e eu não sou contra nem a favor, muito pelo contrário, porque eu acho que eu sou a favor de todo mundo. Então, eu acho que cada um faz aquilo que acha que está certo. Cada um tem uma cabeça, né? Não deixa desencarnados em paz. É verdade, Zaninha, puxa vida, de monte. Então, conclusão. Tanto mais ação terá, quanto mais fervorosa for a prece. Ora, junto de um túmulo venerado, sempre se está em maior recolhimento do que em algum lugar. E a conservação de estimadas relíquias é um testemunho de afeição dado ao espírito e que nunca deixa de o sensibilizar. Interessante isso, né? Tem pessoas que levam flores, velas. Eu já vi gente levando objetos. Por exemplo, a pessoa aqui, a ainda encarnada, recebeu um negócio muito bonito e que o desencarnado gostava muito. E leva até comida, é isso mesmo. E colocam lá, sabe? A esses objetos, essas comidas, falou bem, né? E tem gente que não sai de lá, fica lá, chorando, lágrimas homéricas, né? Ainda choram até. É verdade isso. Então ainda choram até, por incrível que pareça, por defuntos que eles nem conheceram direito. Que são os artistas, que são, né? É interessante isso, né? As pessoas têm uns hábitos engraçados, né? Eu acho isso muito engraçado. Então, com as comemoração do que é demais, tudo bem, na boa, né? Que eles pensem dessa forma, tudo bem. O que atua sobre o espírito é sempre o pensamento e não os objetos materiais. É a nossa mente que importa. Não importa onde nós estamos. Coisas materiais do espírito não fazem. Então, por conseguinte, gente, é a nossa mente que importa naquele momento, não são os objetos que nós estamos colocando ali. Tem isso que só falta tirar o cara do túmulo e levar para casa. Minha gente, pelo amor de Deus. Pior que tem gente que faz isso, gente. Outro dia apareceu um caso aqui na internet dizendo que a mulher guardou o marido no freezer. Vocês viram isso? Que coisa impressionante. Nossa Senhora, eu fiquei impressionada com aquele negócio. No freezer? Caramba. Né? É muito apego, né? A matéria. Que ela não tem a menor noção. Como as pessoas estão, né? Não conhecem nada de nada. Eu fico impressionada. Mas o importante mesmo é o nosso pensamento e a nossa mente e a nossa vontade de
mandar o que for de melhor. Mais influência do que sobre o espírito, isso tudo que se leva lá, exercem esses objetos sobre aquele que ora porque lhe fixa a atenção. Então, as pessoas levam, é mais a si mesmo que é para agradar. Estou falando de fruto, irmão X. Você vai ver que está escrito aqui. Está errado não? Não, né? Bom, à vista disso, parece que não se deve considerar absolutamente falsa a crença em lugares mal assombrados. Bom, dissemos que certos espíritos podem sentir-se atraídos por coisas materiais. Podem ser por determinados lugares onde parecem estabelecer domicílio até que desapareçam as circunstâncias que os faziam buscar esses lugares, até que desapareça a vontade, que eles não fiquem tão materializados que se apeguem às coisas que estão naqueles lugares e que eles frequentam, né? Da onde eles vieram, não é isso? As circunstâncias podem induzir-los a buscar tais lugares a simpatia por algumas das pessoas que os frequentam, ou o desejo de com elas se comunicarem. Entretanto, nem sempre os animam intenções louváveis. Quando são espíritos maus, podem pretender tirar vingança de pessoas de quem guardam queixas. A permanência em determinado lugar também pode ser, para alguns, uma punição que lhes é infligida, sobretudo se ali cometeram um crime, a fim de que tenham constantemente diante dos olhos. Irmãos, pay attention, please. Aqui tem uma coisa escrita que eu gostaria que, se você pudesse entrar e dar uma explicação, porque eu não consegui entender isso. A permanência em determinado lugar também pode ser, para alguns, uma punição que lhes é infligida. Por que essa punição que lhes é infligida? Estou aqui no livro dos, digamos assim, dos médiuns. Você sabe explicar por que tem tido isso? Por uma questão de, sobretudo, se ali eles vão ficar ali por uma questão de obrigação? Não é punição divina. Essa própria consciência. O Elcio, meu filho amado, é de Allan Kardec, o livro dos médiuns. Por algum ato praticado. Então eles vão ficar ali porque eles não podem, o espírito não pode sair daquele local? Eu estou achando isso tão estranho, meu irmão. Sabe? Eu sou uma pessoa meio questionadora. Assim, sei lá, é de Kardec, menino. Esse livro é antigo pra caramba. Então, eu não sei exatamente. Isso daí, tem coisas que eu, às vezes, eu bato de frente. Eu não sei explicar isso pra mim mesma. Não é punição de Deus? Sim, entendo. Não é punição de Deus, porque Deus não vai punir ninguém. A que eu saiba, Deus não pune nem premia. Né? Somos nós mesmos que fazemos o que for certo, o que for errado. Sim, é tudo traduzido do francês. E é por isso que eu digo sempre para vocês que eu sou uma pessoa meio difícil com livro, por isso que eu não sou muito chegada à teologia, porque cada um que escreve, escreve também o que pensa. Então, muitas das vezes eu não penso como aquele escritor, deu para entender, não. Então, eu tenho isso na minha cabeça. Sei lá. Depois, vocês buscam saber isso aí direitinho, porque isso para mim ficou uma coisa meio atrapalhada. Vamos continuar. Os lugares assombrados, agora vamos lá nas assombração. Os lugares assombrados sempre são
por antigos habitantes deles. Então, será que são? Sempre não. Às vezes, porquanto, se o antigo habitante de um desses lugares é espírito elevado, tampouco se preocupará com a sua habitação terrena, como com o seu corpo. Desde que seu espírito elevado não está nem aí com esse negócio aí. A matéria já era. Os espíritos que assombram certos lugares, muitas vezes não têm, para assim procederem, outro motivo que não simples capricho, a menos que para lá sejam atraídos pela simpatia que lhes inspira em determinadas pessoas. Isso é interessante a gente saber, né? De repente são atraídos pelo marido que morreu, atraído pela mulher, vai que a mulher está saindo com outro, né? Essas coisas aí. Aí ele vem e cai em cima, né não? Vocês estão discutindo o assunto? Aí depois me contem. Aí, podem estabelecer-se num lugar desses com o fito de protegerem uma pessoa ou a própria família? Isso eu acho que pode, viu, gente? Certamente, se forem espíritos bons, porém, neste caso, nunca manifestam sua presença por meios desagradáveis. Eu quero que vocês prestem atenção nessa pergunta que foi feita aqui, porque eu vou contar para vocês um caso. Podem estabelecer-se no lugar desses com o fito de protegerem uma pessoa ou a própria família? Resposta: certamente, se forem espíritos bons. Eu, como eu disse para vocês, sou médium de berço. Eu perdi minha mãe, eu tinha 3 anos de idade, era uma criança, e ficaram dizendo para mim que ela tinha ido passear, que ela logo voltaria. E eu fiquei esperando na porta de casa, porque eu morava numa casa. Esperei muito tempo, né? Aos 8 anos de idade, só aos 8 anos, eu um dia cheguei no meu quarto e quem estava lá era minha mãe. Então a minha mãe virou-se: não conte isto a ninguém. Eu vim aqui porque você está chorando muito. Aí eu disse para ela: mas poxa mãe, você, caramba, você foi passear ou não foi passear, né? Que história é essa de passear? Agora já me disseram que você morreu. Agora eu entendo que você não voltou. Conversamos. Bom, disso tudo, eu só sei que ela foi a primeira que me botou na frente do espelho para fazer autoanálise. Porque quando eu cresci mais, porque ela ficou o tempo todo comigo, sempre me acompanhando, me salvou de muita coisa que eu poderia ter caído em rascadas dificílimas. Ela me safou de formas incríveis. Ela me tirou dos sufocos de que iriam acontecer coisas horríveis comigo. Então ela foi me salvando. Então eu realmente me tornei, por conta da vida que eu passei a ter depois dela morrer, uma vida muito complicada. E passei a ser uma adolescente que roda a baiana embaixo da barraca, entendeu? Aí, conclusão. A minha mãe me ajudou nesse sentido, me colocando na frente do espelho e conversando comigo a respeito do meu comportamento. E foi daí para cá, por isso que eu digo, desde os 18 anos que eu faço autoanálise. Porque ela me colocou na frente do espelho para que eu me aliviasse da minha forma de ser. Então ela realmente é um espírito bom, né, porque é minha mãe, e veio para me ajudar. Tá certo? Então, porque eu talvez tivesse mais contato do que minha irmã, a minha irmã não tinha muita sensibilidade, então ela não sentia, né? Não via minha mãe, só eu. Como ela disse, para não dizer para ninguém, nem para minha irmã, eu falei. Ela só foi embora, ou seja, não apareceu mais depois que eu me casei. Entendeu? Então isso acontece mesmo, isso é uma coisa que eu tenho aqui como provar. Vamos lá, continuando. Haverá alguma coisa de real na história da Dama Branca? Vocês sabem o que é a Dama Branca, gente? Já ouviu falar nisso? É aquela figura daquela senhora de branco que todo mundo que vê
já diz que é a aproximação da morte. Alguém vai morrer. Né? Isso tem muito no estrangeiro. Né? Isso tem muito nos países estrangeiros. Aqui não se ouve falar muito disso, não. Isso é mais coisa do lado de lá. Então, tanto que a resposta é mero conto, extraído de 1000 fatos verdadeiros. Porque era uma dama que realmente resolvia fazer o mal às pessoas. Ela não era gente fina, não, entendeu? Bom, será racional temerem-se os lugares assombrados pelos espíritos? Então, a resposta é não. Os espíritos que frequentam certos lugares, produzindo neles desordens, antes querem divertir-se à custa da credulidade e da boa vontade dos homens, do que lhes fazer mal. Aliás, deveis lembrar-vos de que em toda parte há espíritos, afinal de contas somos também espíritos. Eu gosto muito de dizer isso, porque quando a gente se refere aos desencarnados, a gente fala dos espíritos, como se nós não fôssemos. Né? É uma coisa que me encrenca muito na cabeça que somos todos espíritos. Devemos dizer encarnados e desencarnados, é bem mais fácil, né? É isso aí, vivemos num plano espiritual, Zaninha falou isso. Então, somos todos espíritos. Então, vamos lá. Aliás, deveis lembrar-vos de que em toda parte há espíritos, e de que assim, onde quer que estejais, prestem atenção, meninos e meninas da sala, a seu lado tem espíritos observando essa internet e me ouvindo. Tomara que gostem, porque se não gostarem, vão se aborrecer. Há muitas moradas na casa do Pai, né, que na terra deles e aqui também. Aliás, deveis lembrar-vos de que toda parte é espírito e de que assim, onde quer que estejais, os tereis ao vosso lado, ainda mesmo nas mais tranquilas habitações. Quase sempre eles só assombram certas casas, porque encontram ensejo de manifestarem sua presença nelas. Haverá meios de os expulsar? Olha, até há. Porém, as mais das vezes, o que fazem para isso os atrai em vez de o afastar. O melhor meio de expulsar os maus espíritos consiste em atrair os bons. Atrair, pois, os bons espíritos, praticando todo o bem que puderdes, e os maus desaparecerão, visto que o bem e o mal são incompatíveis. Sede sempre bons, e somente bons espíritos tereis junto de vós. Isso é uma coisa que se repete muito na desobsessão. Existem pessoas que vão tomar o passe no centro toda semana. E toda semana eles estão com obsessores. Sempre. Então eu tenho que falar com eles. Aí eu digo para eles o seguinte: olha, se você não mudar a sua forma de ser, analise você, faça uma autoanálise e vê o que de errado você está fazendo com você e com as pessoas que te cercam. Porque é importante. Não compreenda. Aí, conclusão, é importante que vocês fiquem no melhor, na parte positiva da vida e não na parte negativa. Não tem plano. O mundo dos espíritos está onde você está, minha filha. É onde você está. Agora, os espíritos mais evoluídos, eles sabem o caminho da luz. Então, eles vão ficar no lugar que até André Luiz já descreveu, já viu como é que é a cidade, né? Onde vamos ficar quando para lá fomos, né? Mas aqui estão muitos espíritos ainda que não conseguem ver o outro lado da vida e ficam por aqui. Tem muitos que estão perdidos. Tem muitos que ainda estão por aqui porque acham que aqui é o lugar deles. E por aí vai. Aí tem coisas que até Deus duvida. Continuar. Há, no entanto, pessoas muito bondosas que vivem às voltas
com os tumultos da vida e dos maus espíritos. Por quê? Então, tanto eles estão com os tumultos dos maus espíritos, como com eles mesmos, né? Se essas pessoas são realmente boas, isso acontece talvez como prova. Vamos dizer assim. Sabe aquele caso que Jesus passou, né? Quando ele foi tentado, né? É como se fosse uma aprovação aquilo, né, gente? Né? Então, se ele passou, é muitíssimo mais do que eu, imagina eu, né? Então, por conseguinte, estou à mercê das provas por aí. Então, para lhes exercitar a paciência e concitá-los a tornarem-se ainda melhores. Fica certo, porém, de que não são os que continuamente falam das virtudes os que mais as possuem. Aquele que é possuidor de qualidades reais quase sempre ignora ou delas nunca fala, porque se torna uma coisa comum ela ser boa. É normal ela ser boa. Se você começa a propagar que eu sou um bom sujeito, eu sou boa gente pra caramba, eu sou boazinha, né? Cadê a humildade dessa pessoa, né? Não existe, né? Então, por conseguinte, nós devemos fazer o bem e nada mais é que obrigação fazer o bem. Não é para ficar propagando a todo mundo que eu sou boazinha, que eu sou boa gente, que eu faço caridade, que eu vou no centro tal e dou as coisas, e dou dinheiro na entidade X, e dou ajuda na minha empregada, que eu... Não preciso ficar propagando isso. Eu faço porque eu me sinto satisfeita fazendo, né? Isso é que é a verdade. Isso deve pensar com relação à eficácia dos exorcismos para expelir dos lugares mal assombrados os maus espíritos. Aí faz a resposta aqui. Já tiveste ocasião de verificar a eficácia desse processo? Não tens visto, ao contrário, as confusões redobrarem de intensidade depois das cerimônias de exorcismo? Olha, gente, eu nunca assisti isso, não. Mas em filme a gente vê, né? Realmente o negócio não acaba nunca, né? É uma confusão tremenda que não acaba, o padre acaba desistindo, né? Então, realmente, no filme, eu nunca cheguei a ver que tenha acabado bem, né? É que os espíritos que as causam se divertem com serem tomados pelo diabo. Até nisso, os espíritos brincalhões se metem. Acham graça do ritual. Estão achando que estão fazendo uma bela de uma palhaçada. Também os que se não apresentam com intenções malévolas podem manifestar sua presença por meio de ruídos e até tornando-se visíveis para quem vê, né? Não vai se tornar visível para qualquer pessoa, né? Os que têm o dom de visão, veem. Os que não têm, não veem. Mas nunca praticam desordens nem incômodos. São frequentemente espíritos sofredores, cujos sofrimentos podeis aliviar orando por eles. Outras vezes são mesmo espíritos benfazejos que vos querem provar estarem junto de vós, ou então espíritos devianos que brincam. Como quase sempre, os que perturbam o repouso são espíritos que se divertem. O que de melhor têm a fazer, os que se veem perseguidos, é rir do que lhes sucede. Os perturbadores se cansam, verificando que não conseguem meter medo nem impacientar. Então, no capítulo 5 das manifestações espontâneas, nós temos aqui, de todas as manifestações espíritas, as mais simples e mais frequentes são os ruídos e as pancadas. Neste caso, principalmente, é que se deve temer a ilusão, porquanto uma infinidade de causas naturais pode produzi-los. O vento que sibila, o que agita um objeto, um corpo que se move por si mesmo sem que ninguém perceba, um efeito acústico, um animal escondido, um inseto, e etc. Até mesmo a malícia dos brincalhões de mau gosto.
Aliás, os ruídos espíritas apresentam um caráter especial, revelando intensidade e timbre muito variado que os tornam facilmente reconhecíveis e não permitem sejam confundidos com os estalitos da madeira, com o crepitar do fogo ou com o tic-tac monótono do relógio. São pancadas secas, ora surdas, fracas e leves, ora claras, distintas, às vezes retumbantes, que mudam de lugar e se repetem sem nenhuma regularidade mecânica. De todos os meios de verificação, o mais eficaz, o que não pode deixar dúvida quanto à origem do fenômeno, é a obediência deste à vontade de quem o observa. Se as pancadas se fizerem ouvir num lugar determinado, se responderem pelo seu número ou pela sua intensidade ao pensamento, não se nos pode deixar de reconhecer uma causa inteligente. Todavia, a falta de obediência nem sempre constitui prova em contrário. Então, isso está no capítulo 5, viu, gente? Se alguém quiser ver, é o capítulo 5, número 83, tá? Então vamos lá. Continuar. Vamos em frente. Resulta das explicações acima haver espíritos que se prendem a certos lugares, preferindo permanecer neles, sem que, entretanto, tenham necessidade de manifestar sua presença por meio de efeitos sensíveis. Qualquer lugar pode constituir morada obrigatória ou predileta de um espírito, embora mau, sem que jamais qualquer manifestação se produza. Eles podem ficar ali, no entanto, não estão fazendo mal a ninguém. Os que se prendem a certas localidades ou a certas coisas materiais nunca são espíritos superiores. Isso daí está fora de série, né? Lógico, nunca. O espírito superior não está aqui para perder tempo com ninguém. Contudo, mesmo que não pertençam a esta categoria, pode dar-se que não sejam maus e nenhuma intenção má alimentem. Não raros são até comensais, quer dizer, gente boa, gente da fim de ajudar, mais úteis do que prejudiciais. Porquanto, desde que se interessam pelas pessoas, podem protegê-las. Minha gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. Por incrível que pareça, comigo sempre acontece isso, né? Ontem estava eu preparando um estudo, e eis que não, quando eu abri a internet, no jornal, o que apareceu? Assombração. Acredita nisso? Que situação, não é não? Aí eu fiquei com um monte de coisa aqui para perguntar a quem entende. Então contam histórias tenebrosas em todos os lugares. Como explicar esses espíritos sofredores ainda permanecendo no local? Como explicar isso? Agora, uma coisa eu queria saber. Lugar onde foi feito ritual de ocultismo guarda energia negativa assombrosa? Diz aí, irmão X. Esses lugares que se fazem, irmão X, socorro. Esses lugares que se fazem rituais de ocultismo. Assim, esses lugares que se fazem rituais de ocultismo guardam energias negativas assombrosas? É o que estava falando ontem na internet. Porque matavam cachorros assim, de monte. E os animais têm uma sensibilidade muito grande ao espírito, né? Eles sentem a presença. Eu tinha um cachorro aqui comigo, que é impressionante. Quando alguém aparecia aqui, ele ficava com o olho vidrado, eu já ficava assustada, porque como era um pastor grande pra caramba, né? Espírito mesmo nível de vibração, entendi. É isso aí, é por aí mesmo.
Tá aí. Porque aí esses animais, eles ficaram apavorados, estava mostrando ontem na internet, ficaram apavorados e não queriam entrar na casa. Porque naquela casa, eles matavam os cachorros com rituais. Tá? Então, o cachorro que estava com a moça, que queria morar nessa casa, ele não conseguia entrar. Né? Ele se fugia, ele não entrava, ele chorava, ele não queria entrar de jeito nenhum. É muito interessante, né? E, no entanto, a moça não sabia de nada. Eles sentem isso. É impressionante isso, né? Não? Então, essas coisas, às vezes, eu fico meio assustada, sabe? Aí, um rapaz chamado Márcio também me mandou uma mensagem e disse: bom, eu não acredito muito nessas coisas de assombração, não, mas devo confessar que realmente aconteceu. Na verdade, não é que eu não acredite, é que tenho lá minhas dúvidas, mas uma coisa é fato, só sabe quem passa. Eu tenho 18 anos e moro no sul do Ceará, em Juazeiro do Norte. Há 3 anos fui morar em uma casa alugada com meus pais. E passados alguns dias, lá começamos a ver muitas coisas. Eu sou meio apagado para essas coisas de ver. Eu não vejo. Todos os dias à noite, ouvíamos pegadas de cavalo no chão, lá dentro de casa mesmo. Isso era a coisa mais simples que acontecia. E era a única que eu consegui perceber. Realmente, foi a única coisa que eu percebi foram essas passadas do cavalo. Já meu irmão, que é bastante aberto, é sensitivo para essas coisas, viu e viu demais. As portas se fechavam sozinhas e meu irmão via vultos. Uns dias eram menos e outros mais. Estávamos vendo tantas coisas que dormíamos todos na copa, no chão, em um colchão grande. O medo era tão imenso que todos, se pudesse, dormiriam embaixo uns dos outros. Eu não sentia muito medo, não. Disso nunca senti. Meu irmão era o que tinha mais medo. Bom, rezávamos para nos acordarmos à noite, porque seria certeza de ver algo. Um dia, pela madrugada, meu irmão se acordou e viu um vulto preto na cozinha. Era bem próximo, mais ou menos uns 4 metros de onde todos dormíamos. Então, uma pantera totalmente escura, mais escura que a própria escuridão da noite. Olha que não havia nenhuma luz acesa no local, hein? Apareceu para meu irmão. Meu irmão pegou um tamanco e jogou com todas as forças na pantera. Não sei como, nem ele, o tamanco pegou na cara de meu pai, que se acordou na mesma hora. E a pantera pulou para a parede e subiu. Nesse tempo, todas as noites acontecia algo. Estava começando a tomar conta do dia também. Quer dizer, tanto de noite quanto de dia. Meu irmão via o fogo acender sozinho. Sentia alguém pegando em seu pé, sempre. Via cabeças decepadas voando pela sala. Bebês esmagados por um moedor de carne. Pernas ensanguentadas. Cada coisa que não vou nem te contar. Chamamos um padre e ele benzeu a casa. Aí, tudo diminuiu. Parou uns 5 dias. Depois voltou com a mesma força. Falamos para a dona da casa. Ela resolveu contar tudo. Bom, contou um segredo para nós. A casa estava construída onde antigamente era um cemitério. Mas não se sabe se é por isso que aconteciam as coisas. Quer dizer, ninguém tem certeza disso. Se alguém sabe disso, por favor, depois explica. Né? Por que esse tal de cemitério, onde só tem matéria em decomposição, né?
E os espíritos continuam indo lá vendo o quê? Né? A transformação do seu corpo em outra matéria? Eu sei lá. Bom, vamos lá. Mas não se sabe se é por isso que aconteciam as coisas. Mas nenhum morador passou mais de 5 meses na casa. Apenas nós saímos depois de 6 meses. A dona resolveu baixar o preço do aluguel em uns 30%, 40%. Chegou a ficar menos da metade do que antes ela cobrava. Mesmo assim, não ficamos. Até hoje, um amigo meu que mora em frente conta que muitos já foram morar lá e não ficaram muito tempo. Os últimos inquilinos saíram em 3 dias. Depois se mudaram. Pessoal, parece mentira, mas é verdade. Está real, e eu também, senhores, para saber todos os mistérios, que não vou encontrar, pois não foi encontrado até hoje uma prova de tudo. Só sei que isso vai ficar marcado nas lembranças, é muito interessante. Então, o que tem a ver o terreno ter sido um cemitério, se ali só existe matéria renovada? Como o filme Os Outros falou bem. Será que os desencarnados ficam próximos aos túmulos com a intenção de preservar seus restos? Ou é a energia local que dizia familiar? Irmão X, esse é o abacaxi para você. Se você pensou que você me colocando nessa situação, eu ia te ajudar de mais de montão, não conseguiu. Porque realmente eu dessas coisas entendo muito pouco. Entendeu? Eu quero que você me entenda o seguinte, meu querido. Eu faço tudo para ajudar, porque eu gosto de você de monte, mas eu acho você tão muito mais sabido que eu, que eu fico assim, meio encabulada de dizer certas coisas. E na verdade eu não tenho muito conhecimento não, viu, irmão X? Eu tenho pouco conhecimento dessas coisas. Como eu já falei, eu entro mais pela filosofia, sabe? Porque nisso mais que eu estou metida. Mas, de qualquer maneira, é a primeira vez que eu estou lendo isso, eu nunca li essa parte do livro dos médiuns, né? E realmente tem muita coisa que eu não consigo entender. Olha, eu até passo falando porque isso daí é um caso tão, né, pesado que eu procuro botar alegria na história que vai me ser ameniza, viu? Mas eu sou professora, mas só que eu sou professora de surdos, Aninha. Não sou professora de pessoas normais. Sou professora de surdo. Então, porque é o seguinte, se tiver alguém realmente, irmãozinho X querido, que possa responder as perguntas que possam ser feitas, porque eu coloquei. Mas se alguém me perguntar alguma coisa, eu sou bem capaz de não saber responder, viu? Porque apenas fui lendo aquilo que estava aqui. Né? Eu tenho experiências da minha vida, como eu contei da minha mãe, né? Tenho experiências de comunicação, muitas, né? Porque eu me comunico com os desencarnados, mas isso é uma coisa que eu aprendi, eu fiz o curso para isso, mas realmente essas partes assim não entram no meu estudo quando eu sou médium e estou trabalhando com as pessoas que ali estão. Então isso aí foi até uma bela oportunidade que eu tive, e eu agradeço muito a você, irmão X, pela oportunidade que eu tive de estudar isso, porque na verdade são coisas que a gente não sabe e necessita saber, né? Mas eu não sei se eu expliquei direitinho tudinho. Eu fui lendo tudo que está ali no livro dos médiuns, tá? E fui tentando incluir coisas que eu achava que poderia ajudar, tá bom? E eu fiz o que pude, tá bom? Obrigada, tá bem? Beijinho. Maravilha, irmã. Muito bem, você, meus parabéns, nossos parabéns, tá aí o Simba, tá o pessoal te elogiando, e realmente você, dentro do que foi proposto, evidentemente você nos explicou os questionamentos que foram feitos aí, e relativamente a esses espíritos
que estão do outro lado a maneira de falar, porque não existe a outra pátria, né? Não existe mundo espiritual. Se lá eles estão após a encarnação, esse mundo é esse mesmo nosso aqui, como você bem disse, nos acotovela, nos inspira, nos intui sobremaneira e até mais do que pensamos. Então é esse mundo aqui. E o fato de muitas vezes você ir em um oráculo, e num túmulo, e onde há dezenas de anos antes enterrou-se alguém querido para fazer uma oração, se você ora de forma perene, de forma sincera, de forma amorosa, é válido. Por exemplo, nós temos, ou se não a maior religião aí, precisa-se, ou ao evocar Jesus, é aconselhável e sublime que o veja crucificado, com os braços cravejados na cruz. Ora, isso é ruim, isso é bom? Se para essas pessoas, para haver esse traspassamento, para haver esse amor, para haver essa vocação de dentro do coração, isso é necessário, vamos respeitar que eles usem esse tipo, muito embora nós o temos como um espírito vivo, né, entre nós. Mas você está de parabéns, está de parabéns. Meus irmãos, eu pergunto, algum de vocês, algum do que estão, tem alguma dúvida, gostaria de formular algum questionamento à nossa irmã, a fraterna? Muito bem. Então a gente agradece com sinceridade. Dúvida que não falta. Relaciona um aí para nós, Sim. A gente agradece a espiritualidade dos dois planos, né? Muita luz, muita paz. Mas diz alguma aí que ficou, Simba? E dúvida, é muito importante as dúvidas, porque quando não as tivermos, a gente já estaria em outro plano evolutivo. Nós aqui somos eternos estudantes, né? Braz, seja bem-vindo. Muita paz. Braz mora encostado lá naquele médio extraordinário, João de Deus. Uns dentro do nosso próprio movimento, alguns do movimento até questiona a mediunidade. Hoje aqui, Braz, nós falamos dos mortos, da intervenção, da parte científica, da parte ciência do espiritismo, a comunicação dos espíritos desencarnados com os espíritos encarnados. Veja bem, até quando é permitido esses espíritos aparecer para nós? Extraordinária pergunta. E é bom que respondamos e começamos a responder da seguinte forma: o espírito só aparece através de uma materialização física. E para ele materializar-se, para ele fazer-se ver para uma ou mais pessoas, ele precisa de um fluido animalizado, ou seja, ele precisa da parte fluídica do ser vivo, do ser animalizado. Então, ele pega-se o fluido dele, associa-se com o fluido do espírito materializado, incorporado, que é o fluido vital, associa-se, sensibiliza aquele objeto, materializa, dando forma à aparência, notadamente quando em vida. Quando é no caso que a própria Eterna falou, som nas paredes, dirige-se um jato fluídico à parede, formando aqueles sons característicos que ela bem enumerou, né? Que é um som diferente de você estar me ouvindo. Mas eles aparecem até quando? Primeira, há várias condições, mas sobretudo devemos alinhavar e ressaltar as 3 condições. Primeiro, dado a permissão divina. Deus, a divina providência, permite, ele tem condição de fazer essa comunicação através da fala, da voz ou da psicografia, ou da tipologia, que é o barulho em parede. Ele tem essa autorização, lhe é permitido. 2, ele quer manifestar,
Porque quando a Eterna falava-se tempo e espaço na espiritualidade, o tempo e espaço lá, e ela muito bem reportou isso, que é diferente do nosso, até porque o próprio Einstein, e isso é na área da física, e sim entende muito bem, que um corpo à velocidade da luz, tempo e espaço, é totalmente, quase que não existe na forma que estamos pensando, ou que conhecemos, né? Porque nós conhecemos tempo, seria o segundo, a hora, os meses, os dias, em termos de rotação da Terra, rotação e translação. O fato dela dar uma volta, gasta 365 dias e girar em torno do seu próprio eixo, que é o de rotação, né? Seria 24 horas. E essas 24 horas divididas em minutos, segundos, esse é o tempo que concebemos. E ele efetivamente ter o meio propício. Ou seja, ter um médio para disponibilizar aquela parte fluídica. 3 coisas então precisa. Autorização divina, né, Simba? Respondendo ao questionamento que foi, até quando é permitido esses espíritos aparecerem a nós? Ter a permissão divina, em primeiro lugar, o espírito querer e ter a condição fluídica de manifestar. Tem que ter o médio. Todas essas assombrações, casa mal assombrada, casas assombradas, manifestação físicas de espíritos, precisava ou precisou-se de um médio de efeito físico ali presente, não necessariamente na casa, até a seu mau grado, ou seja, sem a sua não vontade, ele participa doando o fluido. Nando coloca, sempre assim dessa forma, mas então a pessoa não precisa ser médio para ver espírito. Justamente, Kardec diz que todas as pessoas, Nando, por si são médio. Mas, na verdadeira acepção da palavra, médio fala aquelas pessoas que têm uma mediunidade contundente, de ver, de escrever, de sentir, de ouvir, né? Dizem que a materialização, todo que estão no recinto pode ver. Não, nem todo. O espírito ele pode materializar-se para um, pode materializar para todos. Isso depende o que o espírito ele quer sensibilizar, quer aparecer. O caso mesmo de Jesus. Jesus houve uma aparição mediúnica, ele apareceu, ele ressuscitou. Ressuscitar, a ciência diz que efetivamente é impossível, né? E como o próprio Deus derroga uma lei, a ressurreição é você voltar no mesmo corpo. E após as células, e no caso lá 72 horas, a célula já estava decomposta. Ele apareceu a uma médium, materializou, apareceu a várias pessoas, e aquela materialização aos discípulos lá, inclusive mostrando as mãos ao Tomé lá, né, para ele sentir. Então, Nando, aparece para uma ou para várias pessoas, dependendo do objetivo princípio do espírito. Existem casas bem assombradas? Perfeitamente, Armando. Perfeitamente. Se o espírito pode atuar para o bem, para o mal, seria muita irracionalidade de Deus, e Deus não é irracional, não permitir que se manifeste para o bem. Então, jocosamente, podemos afirmar que uma casa bem assombrada é aquela casa que tem participação benfazeja de espíritos. Deixa eu ver mais aqui. Mas o médium não possui qualidade de ver os espíritos naturalmente? Veja bem, Nando, o caso do médium ver determinado espírito tem que estar e sentir aquela vibração. Veja bem, Chico Xavier psicografou vários anos aí, André Luiz ou Emmanuel. Não significa que eu, sendo médium, vou psicografar amanhã. Esses espíritos, que parece-me, que consta que ambos já estão encarnados, esses espíritos poderá ter uma sincronicidade com o Simba e ter uma divergência com o irmão X. Então, não necessariamente. Não necessariamente. Então, um espírito, Bezerra de Menezes, ele pode muito bem falar com Simba, psicografar, intuir Simba, e mesmo que eu sendo um médio vidente, um médio psicofônico, mas não, a nossa parte vibratória não está na mesma sintonia. Não há
sintonia, né? Não há, vamos dizer assim, linearidade nessa comunicação. Meus irmãos, fecharam? Fraterno, nós te agradecemos, desejamos a você um abraço fortíssimo. Vamos querer ouvi-la novamente, como todos aqui também, sem dúvida, porque essa sala, meus irmãos, ela não é minha, não é sua, ela é nossa. Então todos aqui eu mando a programação e todos, irmão X, eu gostaria de falar sobre esse tema. Não tem problema, a gente fica até satisfeito. Eu tinha pedido à irmã Zaninha fazer a prece, ela saiu. A fraterna é extraordinária. Não, você foi extraordinária, fraterna. Você não foi a melhor, foi extraordinária. Alguém poderia fazer a prece final para nós? Sim, faz muito tempo que eu não te ouço. Você podia fazer uma prece ou um agradecimento aí para nós e a gente fechar a sala? Braz, o próprio Armando, porque tem muitas pessoas que estão até em serviço, né? A simplicidade da fraterna é cativante. Meus irmãos, então como não tem voluntário, nós precisamos fechar. Eu farei uma prece curta. Aqueles que quiserem colocar uma água para fluidificar, perfeitamente. Aqueles que quiserem em pensamento ou em texto pedir às pessoas, aos espíritos que lhes são caros também pela mesma forma. Senhor Mestre Jesus, Divino Rabi da Galileia, agradecemos por mais esta vez, por mais essa tarde, termos a oportunidade de estudar essa doutrina fascinante. Porque estudar é aumentar conhecimento. Aumentar conhecimento é você dar subsídio ao seu livre-arbítrio. E aquele que mais sabe, melhor decide. Então solicitamos e pedimos ardorosamente que ao falarmos dos espíritos que não está aqui, e foi muito bem colocado pela nossa irmã fraterna, e amanhã nós lá estaremos, fazemos com que nós portemos de tal sorte, que se não, e já foi dito que não podemos mudar o passado, mas se atuarmos bem no presente, consequentemente o futuro está em nossas mãos. Então ajuda-nos a ombrear essa carga, faça ou nos inspire, nos intua para que sejamos mais meigos, mais dóceis, mais amáveis, objetivo e até da nossa mensagem inicial, sugerida pelo nosso irmão Nando, que sem amor, sem dádiva, sem caridade, nós pouco estamos fazendo, porque nós estamos fazendo para o nosso corpo, para a matéria. E quando entra amor, quando entra caridade, quando entra a coisa não material, nós estamos fazendo para o Espírito. É este que tem vida eterna. Paz e luz. Eu vos desejo de todo o coração uma boa semana, né? Nós estamos no meio dela, uma boa semana, e que aqui retornaremos. Antes, porém, que a espiritualidade aqui presente, toda, com a autorização do Divino Mestre, fluidifique, magnetiza esta água que está próxima ao mico, que está no recinto, ou mesmo se você não a pegou, quando você a pegar, que ela seja magnetizada, seja a sua estrutura molecular alterada e tornada um bálsamo, um remédio. E quando você ingeri-la com fé, com determinação, a espiritualidade, os mentores realmente vão fazer ela operar como se um remédio fosse e debelar o seu mal físico ou mal espiritual. Meus irmãos, sintam-se beijados, abraçados, tudo, mas tudo de bom mesmo, assim seja.
Então vamos fechar a sala, né, meus irmãos? Ela foi gravada, aliás, deixa eu terminar a gravação aqui.